Olá pessoal! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você deve estar se perguntando por que a gente não está no parque hoje, né? Pois é, a gente tentou gravar no parque, a gente não conseguiu. A gente perdeu a batalha para os jet skis e não teve jeito, a gente teve que gravar em casa. Então aqui estamos nós hoje e a gente trouxe hoje um assunto que a gente já estava pendente para trazer para vocês, que é a relação da nossa biologia com o nosso comportamento. Esse é um assunto bem legal. Né? E por que isso é importante no nosso Plano Canadá? Né? Porque a gente às vezes tem que estudar a língua, né? Tem que economizar dinheiro, tem que desenvolver um monte de habilidades que a gente já falou, inclusive em outros vídeos, né? E se a gente não entender a relação da nossa biologia, do nosso corpo, com essas habilidades que a gente vai ter que aprender, a gente às vezes vai fazer um esforço e parece que não está rendendo tanto em algumas áreas que poderiam render mais. Então a ideia é a gente trazer isso para vocês hoje. E quando a gente fala em biologia, a gente tem três grandes pilares em relação ao nosso corpo e à nossa saúde. Um desses pilares é o sono, o outro é a alimentação e o outro é a atividade física. Então a gente vai fazer uma série de 3 vídeos, esse é o primeiro, em que a gente vai falar mais sobre um desses pilares. A gente vai falar então hoje sobre o sono, então preste bastante atenção que tem bastante coisa legal aqui pra gente trocar ideia, tá bom? Então vamos lá. Para começar, então, eu vou contar uma história para entender essa relação entre biologia e comportamento. De 1960 a 1990, nos Estados Unidos teve uma onda de criminalidade e violência muito alta, que só crescia. Quando chegou em 1992, esses crimes começaram a reduzir. E chegou ao ponto de 2015, bem recente inclusive, esse nível de criminalidade caiu pela metade, do nada, assim, sem maiores explicações. O que aconteceu? Durante um período, a indústria de combustíveis acrescentava chumbo à gasolina. E isso fazia com que o chumbo, quando entrasse no motor do carro, ele preservava mais as peças e o carro durava muito mais tempo. Só que esse chumbo, quando ia para a atmosfera, na queima do combustível, fazia muito mal para as pessoas. Nós somos intolerantes a chumbo, a qualquer dose de chumbo. Ele é prejudicial para a nossa saúde, ele gera câncer, ele gera ataques cardíacos, ele prejudica o cérebro. Em crianças, ele aumenta a tendência de vício, a tendência de crime violento quando a pessoa se torna adulta. Aumenta a agressividade. Aumenta a agressividade e até a queda do QI. Então, o que aconteceu? Eles descobriram que, à medida com que esses carros, usavam chumbo, queimava esse combustível, e esse combustível ia para a atmosfera, as pessoas respiravam. Quando essas crianças, elas se tornavam adultas, 22 anos depois, elas tinham mais incidência a uma série de problemas justamente relacionados a crime e violência. O que aconteceu é que eles descobriram isso, então, e perceberam que o simples elemento que fazia mal pra gente, que estava ali circulante na atmosfera, poderia impactar todo o comportamento de uma geração inteira, e foi o que aconteceu. A gente lembra muito daqueles filmes de gangues, dos anos 80 e 90 dos Estados Unidos. Por que aquelas gangues prosperaram tanto naquela época, Por que aquilo foi tão conhecido mundialmente? Justamente porque aquela geração toda foi impactada por chumbo, e que gerou, de forma biológica, um comportamento mais agressivo. Olha que louco. Exato. Mas não tenha chumbo na nossa comida, no ar. Aí não seja presente em nada. E hoje eu vou deixar até aqui na tela uma comparação do pico de chumbo que aconteceu nos Estados Unidos com a relação de violência que também diminuiu. Esse é um exemplo extremo, obviamente, Ninguém tem tanto contato com chumbo ou outros metais pesados hoje, mas é pra gente entender o quanto essa relação do nosso organismo, quando ele não está bem, quando ele não está funcionando plenamente ou com os melhores estímulos possíveis, como a gente perde o controle do nosso comportamento. E baseado nisso, a gente vai falar hoje sobre o sono, que pode ser o nosso grande aliado se a gente fizer as coisas certas, mas o nosso maior inimigo se a gente não cuidar bem da nossa qualidade do sono. Então, hoje a gente vai falar primeiramente de como o sono impacta algumas áreas da nossa vida e depois a gente vai dar algumas dicas. Como que é bastante coisa, a gente não quer esquecer de nada, a gente tá até com uma cola aqui na mão, os tópicos, pra gente não esquecer mesmo. E aí, então vamos lá. Qual que é a primeira área que a falta de sono pode impactar?
A primeira área é a reprodução, né? A nossa reprodução humana. Para você ter uma ideia, homens que dormem de 4 a 5 horas por noite, eles têm uma redução na taxa hormonal, na testosterona, que é o equivalente a uma pessoa de 10 anos mais velha. Então, olha o impacto que tem a gente dormir pouco. Um outro setor que impacta na nossa vida, a falta de sono, é em relação ao nosso aprendizado. Então, se a gente fica um tempo sem dormir, ou dorme menos horas do que deveríamos dormir, a gente tem dificuldade de se concentrar. Tem até um estudo que diz que... me esqueci. E existem até estudos que dizem que quando a gente fica uma noite sem dormir, a gente perde ou a gente reduz 40% da nossa capacidade de aprender. É bastante coisa aí, né? Inclusive, afeta até o setor cognitivo também, à medida que a gente envelhece. Então, existem outros estudos que dizem que para manter o cérebro muito ativo, funcionando muito bem, à medida que a gente envelhece, algo essencial é o sono, um sono de qualidade. Então, imagina você ir no Plano Canadá, você está preocupado com o seu plano, você está ansioso com o que está acontecendo, você quer ir logo para o Canadá e você começa a prejudicar o seu sono, você começa a dormir pouco, né? Começa a ficar muito assim, ansioso, né? Agitado por causa disso, aí toma muito café, né? A gente vai falar do café daqui a pouco também. Imagina o quanto isso não prejudica o teu aprendizado, de repente, que você precisa ter, né? Um aprendizado de língua, precisa estudar. É importante a gente não deixar esse pilar cair mesmo. Um outro aspecto que impacta muito o nosso organismo é a parte cardiovascular. Para você ter uma ideia, todo o horário de verão, quando o horário de verão começa, que a gente perde lá 1 hora, né? Em torno de 24% o aumento de ataques cardíacos. E quando o horário de verão termina, que a gente ganha 1 hora, a gente dorme um pouco mais, a gente diminui em 21% a quantidade de ataques cardíacos. Olha a relação interessante, né? Que acontece todos os anos, pelo menos em muitos países, né? Acontece isso ainda. E de repente o que a gente precisa prestar atenção é nisso, nessa regularidade do sono. Um outro fator é a nossa imunidade. Então, teve uma outra pesquisa que falou que uma pessoa que dormiu só 4 horas numa noite diminuiu em 70% a capacidade de produzir células que combatem as células defeituosas do nosso organismo, ou células cancerígenas. Então, imagina o impacto, né? Não, só de ter chegado até aqui, a gente já sabe que... já faz muito mal. Mas vamos ver também quais são as dicas para a gente dormir melhor. Então, a primeira dica, que a gente vai colocar aquilo que a gente falou aqui no vídeo, que é ter uma regularidade de 8 horas por noite, né? Incluindo o final de semana, ou seja, sempre dormir 8 horas. Aconteça o que acontecer, ter esse foco em preservar as 8 horas de sono contínua todos os dias. Muitos têm se falado 7, 8 horas. Outra coisa é você ter uma rotina, então você tem que, é preferível você dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário, como respeitando a nossa biologia, de que quando não tem mais luz, quando o sol vai embora, quando chega a escuridão do dia, é o momento que a gente precisa ali se aquietar e diminuir as luzes, e à noite é o momento de dormir, né? Então, e você acorda quando o sol nasce também. Então, respeitar, ter um horário fixo que você vai dormir, horário fixo que você acorda, é extremamente interessante para o nosso relógio biológico, né? E consequentemente, a gente vai dormir melhor dessa forma, quando a gente fixa um horário, inclusive final de semana. Afinal, nosso cérebro não entende, hoje é terça, mas hoje é domingo, hoje é sábado, eu posso dormir mais tarde. Então, nosso cérebro não entende isso, né? Então, por isso que, inclusive, finais de semana é interessante manter o mesmo horário. Uma outra dica é tomar sol. A Ana já falou a questão do sol, né? Que a gente tem que dormir com o sol, né? E acordar com ele, mas tomar sol. O sol ajuda no sono, assim como as atividades físicas regulares. Sobre atividade física a gente vai falar mais nos próximos vídeos, tá? Dessa série. Mas fazer exercício regular te ajuda muito quando chegar à noite e dormir melhor. Tá? Uhum. Em relação ao sol que o Juliano falou, é muito comum, principalmente os adolescentes no final de semana, né? Dorme um pouquinho até mais tarde, depois mantém a janela fechada porque querem ficar mais no escurinho. A gente tem uma filha pré-adolescente e funciona mais ou menos desse jeito. Então, não, mas é muito importante que ao acordar você abra a janela. A luz do dia tem que entrar para o cérebro entender que agora é dia, né? Então ocorre toda uma produção hormonal.
Então, abram janelas. Exatamente. Duas coisas relacionadas à alimentação que é interessante também, com relação a você dormir com o estômago muito cheio. Então, digamos que você coma muito tarde na noite, né? Você vai dormir com o estômago cheio e daí aquelas 8 horas, digamos, que você queira dormir, você vai levar algumas horas para digerir tudo aquilo que você comeu para depois o seu corpo começar a dormir. Então, sempre coma muitas horas antes, né? Eu acho que aí pelo menos umas 3 horas antes de você dormir, para quando você for dormir, você realmente ir dormir e descansar plenamente, né? Ao invés de ter que ficar fazendo a digestão junto. E a gente entra na questão do café também, tá? Aqui a gente gosta muito de café, a gente toma café, mas a dica é o seguinte, a cafeína ela demora, até onde eu sei, em torno de 8 horas para sair da corrente sanguínea. Então a gente toma café e durante 8 horas aquela cafeína vai sendo metabolizada pelo organismo. Então se você tomar café depois das 2 da tarde, por exemplo, você vai chegar à noite e você ainda vai estar com o efeito da cafeína. Então o ideal é que assim, no início da tarde seja o último momento que você toma café. Isso se você quiser, obviamente, dormir bem, né? Se um dia, né, você precisar ficar acordado até mais tarde, você sabe o que usar para aquilo, mas usar isso com parcimônia porque isso prejudica bastante o nosso sono. Uma outra dica é você fazer um digital sunset. O que seria isso? Seria que 1 hora, 2 horas antes de dormir, você não utilizasse mais equipamentos eletrônicos. Então não usasse mais celular, nem computador, nem TV. Então você ficar mais conversando com a sua família ou lendo um livro, né? Então seria bem interessante também, até por causa da luz dos equipamentos e porque também o cérebro vai entendendo que é o momento de desacelerar para conseguir dormir de forma mais profunda. E qualquer atividade que você fizer, inclusive trabalho, né, sempre terminar antes, né, 1 hora, 2 horas antes de você dormir. Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa que está muito agitado, agita muita gente, né? E não é o efeito de cafeína, não é de comida, mas você ficou excitado ali com aquele estímulo luminoso, com aquele estímulo de, sei lá, de ideias, uma reunião com alguém que foi importante, você ficou conversando e tal, e aquilo gera uma agitação na gente, né? Então terminar antes, para dar um tempo do seu corpo se desacelerar e tal, faz bastante diferença. E outra dica bem importante é que quando chegar à noite é importante diminuir as luzes da casa. Então à noite não ter aquela luz branca muito forte, melhor ter uma luz amarela, uma luminária. Você reduzir realmente a intensidade das luzes ajuda demais isso. E fica tão gostoso, tão cozy, né? Tão aconchegante a noite em casa. É verdade. E você pode, o que você pode inserir também, caso você ainda queira mais coisa para isso, por exemplo, você tomar um chá, né, sem açúcar, de camomila ou de qualquer erva que ajude você a relaxar, né? Jamais chá preto e outros chás verdes, por exemplo, que eles têm cafeína, eles vão te estimular também. Mas chás relaxantes, né, chá de maracujá, acho que também tem, te ajuda bastante nesse processo, né? Você aí sim, é uma coisa que é absorvida muito rápido pelo organismo, o chá, né, sem açúcar, sem nada, e rapidamente aquilo também te estimula a dormir bem. Uma outra coisa importante com relação a ajudar você a dormir é tomar um banho quente, tá? O banho quente ele relaxa o corpo e te induz a uma descontração maior, uma sensação de maior sono, né? Te estimula isso, ele te induz a dormir, ele te ajuda a dormir. E o oposto também funciona, se de manhã você precisar acordar, né? Você tomar um banho mais frio do que você está acostumado também te ajuda a despertar, aquele leve choque no teu corpo ajuda, né? Não precisa ser um banho muito frio se você não está acostumado, mas um banho um pouco mais frio ajuda também nesse processo. Então à noite, banho quente para dormir, para relaxar, de manhã um banho mais frio para despertar. Outro fator também é evitar a bebida alcoólica e às vezes, até um outro exemplo que eu dei, que é relaxar antes de dormir, muitas pessoas às vezes relaxam antes de dormir bebendo alguma coisinha alcoólica, né? Mas isso na verdade é prejudicar o seu sono. A bebida alcoólica, ela geralmente, uma das coisas que ela prejudica é no sono profundo. Ela faz com que você não tenha sono profundo. A gente tem uma ideia de quando a gente bebe, a gente dorme melhor. Mas na verdade, o começo é melhor. Mas a gente não atinge o sono profundo por causa do álcool. Então, no final das contas, a gente não tem muito benefício. Vale a gente tentar dormir com outras coisas, né, que sejam mais positivas e benéficas do que com bebida alcoólica.
É isso. É isso. Outra coisa que a gente não falou é relaxar antes de dormir. Então, às vezes, nós estamos um pouco ansiosos devido a algum problema que está tendo e a gente não consegue relaxar para conseguir dormir. Então, você fazer todas essas dicas vão ajudar, mas e mesmo assim você não conseguiu, quando você for dormir, fazer uma técnica de relaxamento, né? Também vai ajudar bastante aí para dormir melhor. A gente pode inclusive deixar o link de uma gravação de relaxamento na descrição do vídeo, talvez, não sei. A gente sempre dá nas nossas aulas e vai ajudar bastante aí nesse processo para desacelerar e relaxar. Pessoal, o sono ele é extremamente importante por uma razão muito específica, né? A nossa natureza, ela foi desenvolvida com uma série de planos B, uma série de backups, né? Então a gente sabe que a gente consegue ficar alguns dias sem comer, sem beber, a gente consegue ficar alguns minutos sem respirar, né? O organismo ele tem adaptações naturais. Só que uma coisa que o nosso corpo nunca precisou lidar durante toda a nossa história é ficar sem dormir, ou dormindo muito pouco, né? A nossa natureza nunca precisou desenvolver novas formas de viver bem, de estar bem, de ter saúde com privação de sono. Então, o sono é uma coisa que não dá pra gente negociar. É praticamente a única coisa que a gente não tem como negociar. Se você dormir bem, você tem benefícios. Se você dormir mal, você não tem nenhum benefício, né? É como um cientista falou outra vez. É como você apostar num jogo onde você tem a chance de perder 50, 10 ou 5. Ou seja, você nunca vai ganhar nada. É sempre prejuízo. Tá? E se a gente for falar em relação à longevidade também, conta o que nós fazemos hoje. Né? Claro que quando estivermos com 70, 80 anos, a gente também vai colocar coisas e hábitos que vai nos ajudar a ter uma velhice, né? Chegar na terceira idade bem. Mas muita coisa conta o que a gente faz hoje. Né? Então a gente vai colocando aí os créditos, vai ganhando os créditos para quando chegarmos na terceira idade, a gente vai estar bem. Exatamente. E esperamos que esse vídeo não tenha te dado sono, muito pelo contrário, que tenha te despertado para a importância de ter uma boa noite de sono. A não ser que você tenha assistido esse vídeo à noite, né? Aí tudo bem, você tá querendo dormir, aí tá ótimo. E caso você queira também se aprofundar no assunto, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link de um TED muito bom com Matt Walker. Ele escreveu um livro que se chama Why We Sleep, Por que Nós Dormimos. O vídeo é muito bom, o livro é muito bom. Então caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, segue essas duas dicas aí. Pessoal, diz aí o que você achou dessas dicas. Conta pra gente como é que tá o seu sono, se ele tá de qualidade, se ele tá bom. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa dormir melhor, por exemplo. E nos vemos nos próximos vídeos pra gente concluir essa série que a gente tá fazendo, tá bem? Exatamente. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Até lá!